Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula do curso de eletricista residencial, tá? Uma aula bem extensa. Nessa aula, o conteúdo abordado vai ser a simbologia que vocês eletricistas, vão deparar na hora de elaborar uma execução, né? Fazer uma execução de uma instalação elétrica. Essa aula mostra a simbologia utilizada em projetos. Depois, na sequência, vocês vão ver eu executando um projeto, fazendo o desenho desse projeto. Depois, na sequência, um laboratório onde eu mostro as ligações three-way e four-way. Esse curso de eletricista, eu já tinha comentado na primeira aula que ele vai ter uma duração de 10 aulas. E na última aula eu vou aplicar um teste para os alunos. Aqueles que obterem 90% de acerto, será encaminhado em 30 dias o certificado do curso de eletricista residencial. A simbologia, conforme a NBR 5444, eu apresento nessa tabela a simbologia de interruptores. Então, no diagrama elétrico, você vai colocar a simbologia. Então, a simbologia do interruptor simples é uma bolinha vazia com uma letra. Essa letra indica o comando, qual interruptor que comanda, né? Então, a bolinha cheia vazia é o interruptor simples de uma seção. O A é o ponto de comando. Aqui o diagrama unifilar, que a gente chama simbologia unifilar, que eu estou passando o mouse, e aqui a simbologia multifilar, essa chavinha que representa o interruptor simples. Aqui eu tenho um interruptor bipolar de uma seção, uma tecla, né? Então, é um interruptor bipolar de uma seção. É uma bolinha vazia com 2A, representando que é um interruptor bipolar de uma seção. A é o ponto de comando e 2 é um circuito bifásico. Então, a simbologia multifilar é essa simbologia que é uma chavinha com um interruptor com duas chaves. E aqui eu tenho um interruptor de dupla seção. É um interruptor simples de duas seções, né? De duas teclas. Então, ele tem duas teclinhas. Aí, na simbologia unifilar, vocês podem olhar. A é o comando, o interruptor do ponto de comando A e aqui é o ponto de comando B. Então, A é o ponto de comando, B é o segundo ponto de comando. E aqui é o diagrama multifilar. São dois interruptores, né? São dois interruptores independentes. Um para o comando A e para o comando B. Aqui eu tenho um interruptor de 3 seções. A bolinha cheia dividida em 3 partes. A, B e C representam A, ponto de comando, B, ponto de comando e C, ponto de comando. E aqui eu tenho um interruptor em diagrama multifilar, um interruptor, 3 interruptores simples, né, em uma caixinha só, né, em um espelho, onde cada interruptor será responsável por um ponto de comando. E aqui embaixo, uma bolinha cheia com ponto de comando, eu tenho um interruptor que a gente chama de interruptor three-way. Então, é interruptor three-way. Então, o interruptor three-way, ele permite comandar a lâmpada em 2 pontos. Acender num ponto, apagar no outro ponto e vice-versa. A simbologia multifilar é um interruptor que apresenta 3 pontos, né? Você abre o interruptor, ele tem 3 pontos. E aqui eu tenho um interruptor intermediário, que a gente chama, ou interruptor four-way. Essa é a simbologia unifilar. É uma bolinha cheia, a outra vazia, a metade vazia. Né? Então, esse interruptor tem essa simbologia multifilar, né? Representando um interruptor four-way. O que a gente usa na diagramação de projeto, a gente usa diagrama unifilar, porque o diagrama multifilar fica muito complexo para poder representar nos projetos elétricos. Agora vem a simbologia dos quadros elétricos. Né? Então, eu tenho aqui o diagrama unifilar de um quadro elétrico. Então, esse quadro é um quadro, a simbologia dele é um quadro de distribuição parcial de luz e força, ou quadro terminal aparente. A gente pode chamar de QD, quadro de distribuição, ou QT. Né? Vocês podem observar que ele é aparente, ele não está embutido na parede, correto? Diagrama multifilar do quadro, a gente pode usar isso aqui, ó, QD, quadro de distribuição, neutro 1,
né? Retorno 1, PE, né? E aqui do lado, nesse segundo ponto aqui, eu tenho o quadro de distribuição parcial de luz ou de força, quadro terminal embutido. Então, aqui é quadro terminal embutido, QT. E eu tenho o quadro de distribuição geral de luz e força aparente, é o quadro geral, aparente. Então, quando é quadro geral, a simbologia muda, né? É o quadradinho aqui com a metade cheia, a outra metade em branco. E aqui eu já tenho o quadro geral de distribuição de luz ou de força embutido na parede. Então, essas simbologias serão utilizadas para identificar quadro de terminal, né? Quadro de terminal, quadro de distribuição parcial e quadro de distribuição geral nessas 4 nomenclaturas apresentadas para vocês, conforme a NBR 5444. Simbologia de eletrodutos e condutores. A simbologia de eletrodutos, vamos aqui, olha. Eu tenho essa primeira simbologia unifilar, que eu tenho um eletroduto, traço cheio representa um eletroduto embutido no teto ou parede. E aqui eu tenho o diâmetro desse eletroduto, 25 milímetros, por exemplo, né? A bitola do diâmetro, né? O diâmetro do eletroduto. Aqui, tracejado, é eletroduto embutido no piso. Então, se eu tenho um tracejado, eletrodo embutido no piso. Aqui eu tenho um eletroduto embutido no teto ou na parede, linha cheia. Aqui só está representando e mostrando aqui para vocês a bitola, 25 milímetros, esse eletroduto, olha, em milímetro aqui, ó, em milímetro. Aqui, eletroduto embutido no piso ou na parede. Eletroduto embutido no piso para telefone. Então, você vai fazer uma instalação de telefone embutido. É um pontinho tracejado, é embutido no piso para a parte elétrica. Aqui, eletroduto para som, campainha, né, anunciador. E aqui, muito importante, é um condutor de fase. Então, o condutor de fase é representado por esse risquinho aqui. Então, é um condutor de fase em um eletroduto embutido, no interior do eletroduto. Aqui é um eletroduto o quê? Embutido no teto ou na parede. Aqui é o condutor de fase dentro do eletroduto. E esse eletroduto linha cheia, ele deve estar embutido na parede ou no teto. Aqui eu tenho um eletroduto com um condutor de retorno no interior do eletroduto. Olha, o retorno é metade da fase. E aqui eu tenho um eletroduto com um condutor de terra, um ponto de equipotencialização. Sempre no eletroduto, em cima da indicação do condutor, deve vir a seção do condutor. Deve indicar 2,5 milímetros quadrados, se ele for 2,5. Eu tenho que indicar o circuito aqui em cima. Qual é o circuito? Circuito 1, fio de 2,5. Circuito 2, fio de 1,5. E assim sucessivamente, tá? Então, esse aqui representa os condutores. Ainda continuando os eletrodutos, temos aqui o diagrama unifilar de uma caixa de passagem, aquela caixa de passagem que fica no teto, aquelas caixinhas de teto, 200 por 200 por 100, a caixa de passagem no teto. Aqui eu tenho uma caixa de passagem no piso, quadradinho, né, tracejado, passa no piso. E aqui eu tenho uma caixa de passagem na parede, ok? Com um pezinho, caixa de passagem aqui, correspondendo às dimensões em milímetro dela. Aqui eu tenho uma representação muito interessante que é utilizada, uma residência de 2 pavimentos. Um eletroduto está subindo. Como que você representa o eletroduto está subindo? Uma bolinha vazia com uma setinha. E o eletroduto desce, é o contrário. E isso permite, né, fazer, né, a identificação no projeto elétrico. Aqui, eletroduto sobe, eletroduto desce, eletroduto que passa descendo, olha, e eletroduto que passa subindo. Essas simbologias são em conformidade com a NBR 5444. Tomadas. Vamos à simbologia das tomadas. Então, aqui eu tenho tomada baixa. Toda tomadinha com triângulo aqui é tomada baixa. Que não está preenchido, tomada baixa. Que está preenchido, se está tudo preenchido, tomada alta. Se está a metade preenchida, é tomada média. Agora vamos diferenciar. Então, aqui uma tomada de parede baixa, né? Qual é a altura da tomada? 300 milímetros do piso, ou 30 centímetros do piso acabado. Aqui é uma tomada média, uma tomada baixa, bifásica. Ó, 2 pontinhos representa
tomada de parede baixa bifásica, altura de 300 milímetros do piso, ou 30 centímetros do piso. Aqui uma tomada baixa trifásica de 300 VA. Aqui uma tomada média, 1,30 de altura, né? Dá 1.300 milímetros, dá 1,30 do piso acabado. E aqui uma tomada alta, 2 metros, ou 2.000 milímetros, né? Então, a gente indica a potência em VA e o número do circuito também. Aqui, olha, representa esse 3, representa o circuito. Aqui o circuito e a potência da referida tomada. É o diagrama multifilar, está aqui o padrão atual de tomadas, com 3 pinos, padrão modelo novo e padrão antigo. Ok? Exemplo de ligação de uma tomada baixa. Vamos na ligação real. Eu tenho meu quadro, meu QD, distribuiçãozinha aqui. Tem aqui o desenho do eletroduto. E aqui eu botei uma simbologia. Nesse eletroduto está passando o circuito 1, que vai atender essa tomada de 600 VA, que é uma tomada baixa. Então, eu tenho o condutor de fase, o condutor de nêutron, o condutor de fase e o condutor de terra. Representa circuito 1, bitola 2,5. Quando eu represento tudo esse diagrama aqui no diagrama real de projeto, eu tenho essa simbologia. Sai do quadro de distribuição o circuito 1 com o condutor de nêutron, fase terra, chega até a tomada, que é circuito 1, tomada baixa de 600 VA. Então, essa é a simbologia de uma tomada baixa, de um circuitinho de tomada baixa que representa o circuito 1. Ligação de um chuveiro. Então, o diagrama multifilar está representado aqui. Ó. Eu tenho a fase 1, R1, S1 e PE. Então, chuveiro bifásico. O PE é o ponto, o terra, né? o ponto de potencialização. Como que eu represento? Sai do quadro de distribuição, eletroduto aqui, olha, embutido. Né? Eu tenho fase e terra. Então, chuveiro bifásico, circuito 1. Está aqui, circuito 1, tomada alta, 2 metros, né? Bifásico, esses 3 pontinhos representam. E a potência, 5.400 VA, como fator de potência de chuveiro é 1, 5.400 watts. Agora, eu tenho essa identificação. Eu quero, é um exercício, identificar a ligação abaixo. Como que eu vou identificar a ligação abaixo? Essa bolinha maior aqui, já vou dizer para vocês, que representa um ponto de luz no teto. Então, está aqui, um ponto de luz no teto. Esse ponto de luz representa o circuito 1. E vai ter uma lâmpada aqui, por exemplo. E aqui o A é o comando. Então, se eu olhar aqui, desse lado, onde eu estou passando o mouse, na entrada, eu tenho o circuito 2, cujo circuito 2 ele tem nêutron, fase, terra. Os fios são de 2,5 milímetros quadrados. Esse circuito 2 atende essa tomada média e, conjugado na mesma tomada, eu tenho um interruptor simples. Esse interruptor simples tem um comando A. Esse comando A vai comandar essa iluminação. Vocês podem observar que, seguindo no eletroduto, eu tenho a fase do circuito 1 e tem o comando A, que é o retorno. Então, essa fase, esse retorno está vindo aqui, sendo que a fase e o retorno vai descer aqui. Ó. Vocês podem observar, vão descer para o meu interruptor. Tá? Vai descer para o interruptor. Está aqui, ó, para o interruptor. Então, dessa forma, nós temos o circuito 2 com 2 tomadas e um interruptor simples para acionar esse ponto de iluminação. Ok? Exemplo de uma ligação de 2 lâmpadas. Então, nós temos aqui o diagrama multifilar. Eu tenho aqui a fase entrando, eu tenho a ligação da fase até as 2 lâmpadas que estão em paralelo e tem o neutro 1, olha. Como que eu faço essa representação? Então, sai do meu quadro de distribuição, sai um eletroduto, nesse eletroduto tem fase, neutro, eu estou transportando o terra, eu posso ligar o terra na iluminação também, algumas luminárias vêm com terra, posso ligar o terra. E a ligação é para o meu interruptor simples. Então, é um interruptor simples, né, que vai fazer o acionamento da lâmpada. Então, para esse interruptor tem 2 retornos, o retorno dessa lâmpada e o retorno dessa lâmpada. Ok?
Esquema three-way. O esquema three-way. Vamos lá no esquema three-way. Como eu represento o esquema three-way? Está aqui o diagrama multifilar. É um interruptor de três seções, né? De três terminais, S1 e S2. Da forma que está aqui, a lâmpada está apagada. Quando eu acionar S1 nesse ponto, veja que a lâmpada acende. Então, no interruptor three-way, os dois terminais extremos, você liga com os dois terminais extremos do próximo three-way. Esses dois terminais ligar nos dois terminais do three-way. Entra a fase em um dos interruptores e outro entra a lâmpada. E o neutro chega na lâmpada. Ó, neutro na lâmpada, saída da lâmpada no segundo three-way, no meio do segundo three-way. O outro meio do primeiro three-way, no terminal do meio, eu ligo a minha fase. E os dois são em paralelo. Isso aqui é os dois paralelos que a gente chama S1 e S2 conectados, os dois extremos. Da forma que está aqui embaixo no desenho, eu posso simbolizar na linguagem de projeto, sai do quadro de distribuição, sai o neutro e a fase. Eu tenho um interruptor three-way aqui comandando essa lâmpada, esse outro interruptor comandando a lâmpada. Eu vou acender ela e apagar em dois pontos. Então, nesse primeiro three-way, está chegando a fase e dois retornos. Tá certo. Nesse segundo three-way, chega os dois paralelos e o retorno. Está mostrando aqui. Vocês podem vir aqui no desenho. No interruptor 2, olha aqui, olha. Dois paralelos, que a gente chama de retorno também, e o retorno da lâmpada. Dois paralelos e o retorno. E na lâmpada vai ter o neutro também, que está chegando aqui, ele vai ficar na lâmpada. Então, essa ligação aqui representa o circuito 1, que é uma ligação de iluminação, e uma ligação three-way. Um interruptor vai ter 3 retornos, o outro interruptor vai ter uma fase e 2 retornos, como vocês estão observando aqui. Esquema four-way, está aqui o esquema em linguagem multifilar. Então, o interruptor four-way tem um interruptor intermediário no meio, que é o four-way. Então, eu sempre, com four-way, eu trabalho com dois three-ways nas pontas e um four-way no meio, intermediário. Da forma com que está aqui, a lâmpada está apagada. Quando eu conecto, eu aperto esse interruptor, a lâmpada acende. Quando eu aperto o interruptor S3, né, a lâmpada acende por S3. E assim sucessivamente. Então, o que nos interessa é a simbologia elétrica de linguagem de projeto. Como que seria? Simbologia do interruptor intermediário, four-way. Então, a bolinha cheia com uma bolinha com a metade cheia e a outra vazia. A. Nesse interruptor, é o interruptor intermediário, ele tem 4 paralelos. 1, 2, 3, 4. Representa o circuito 1. E nas duas pontas, o three-way, sempre com A, porque vai comandar esse ponto de luz aqui. Circuito 1. Então, nesse three-way chega fase e 2 retornos, tá certo? E nesse outro three-way tem que chegar os 3 retornos, como está colocado aqui. Ok, pessoal? Aqui uma ligação de interruptor com tomada, com um interruptor com tomada e uma tomada simples. Aqui já é uma linguagem mais visual, né, para vocês verem. Tem aqui o quadro, sai aquele eletroduto que a gente representa para a linha cheia ou tracejada, se estiver cheia, se estiver embutido na parede ou no teto, e tracejada, se estiver embutido no piso. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho esse eletroduto, tem um circuito 1, circuito 2. Circuito 2 é um circuito de tomada. Aqui, ó, circuito 2 é uma tomadinha. Circuito 2, bitola, 2,5 do condutor. Tem condutor de neutro, condutor de fase, condutor de retorno. Aqui eu tenho um interruptor e uma tomada. Aí vocês podem observar que está chegando nesse eletroduto aqui. Está chegando a fase para o interruptor e o retorno. Retorno de quem? Retorno da lâmpada, dessa lâmpada que está aqui. E na tomadinha que está junto aqui, conjugado, eu tenho chegando o neutro, chegando a fase e chegando o terra do circuito 2, cuja bitola é 2,5 milímetros. Então, essa visão dá para vocês já fazerem a abstração. Quando olhar para o projeto, né, é isso que vocês estão fazendo. Só que a linguagem de projeto
é no nível de linguagem de diagrama unifilar. Aqui nessa tomada, vocês podem ver, tem o neutro, a fase e o terra. Né? E aqui, nesse eletroduto, está saindo dois circuitos. Obviamente, um circuito para iluminação, está aqui o ponto de iluminação, que é aquela bolinha, né, vazia, né, é aquela circunferência maior que a gente representa em diagrama unifilar. O ponto de comando está aqui, vai comandar esse ponto de luz. Interpretação de um projeto básico. Agora eu trago um exemplo de um projeto para vocês. Então tem esse projetinho, é um projeto de uma sala de um escritório, ele está pronto, está nessa configuração. Vamos, já que o objetivo da aula é entender o que está escrito aí em linguagem de diagrama unifilar, conforme a NBR 5444, né? O projetista faz o projeto, né? E coloca a legenda. Por que é colocada a legenda? Porque não existe só a norma NBR 5444 de desenho. Existem outras simbologias de desenho. Como não existe obrigatoriedade em usar uma norma e outra, eu particularmente trabalho com a NBR 5444, tá? Mas é importante ter a simbologia. Eu não coloquei a simbologia porque nós estamos exercitando e vocês estão com esse projeto para fazer a execução. Aí vamos começar no ponto aqui, onde tem o que está escrito aqui, QM, quadro de medição. Então, sai lá do quadro de medição um eletroduto que está embutido no piso. E o que está chegando no meu quadro de distribuição? Esse quadro está embutido na parede. O que chega? Chega o neutro, duas fases e terra. Então, eu posso dizer que isso aqui é um sistema, essa planta é uma planta de um sistema bifásico. Quantos circuitos eu tenho? Olha o que sai do meu quadro. Saem dois circuitos. Um circuito contendo o neutro e a fase, o outro circuito contendo neutro, fase e terra. O circuito 1 é o circuito de iluminação. Olha aqui para vocês verem, olha. Ponto no teto, ponto no teto, ponto no teto. Circuito 1. O circuito 2 representa as tomadas. Olha, tomada, tomada, tomada. Né? Tomada do circuito 2, tomada média do circuito 2, tomada média do circuito 2, média do circuito... Não, desculpa, tomada média do circuito 2, tomada baixa do circuito 2, também tomada baixa do circuito 2, tomada média do circuito 2. E aqui, vocês podem observar que tem dois circuitos saindo aqui e eu tenho mais um circuito saindo aqui. Então, esse projeto dessa sala de escritório, ele tem quantos circuitos? Tem 1, 2, 3 circuitos. Então, tem duas tomadas aqui. Essa tomada que eu estou passando o mouse é uma tomada alta, bifásica, dois pontinhos, tá? Então, aqui eu tenho uma tomada conjugada com um interruptor. Esse interruptor é o quê? É um interruptor three-way. Ele está acionando o ponto A nesse ponto aqui, ó. Então, se vocês observarem aqui, o ponto A de iluminação, aqui, que é o comando A, ele está comandando, está sendo comandado por esse interruptor e esse interruptor. Eu comando essas duas lâmpadas. Então, essas duas lâmpadas no teto, elas estão em paralelo. Então, aqui, nesse primeiro interruptor, three-way, chega a fase 2 retorno, ok. Nesse segundo three-way, tem que chegar a 3 retornos, como está aqui. E aqui vai passar a fase, o retorno, vai passar o neutro, a fase, 3 retorno e o terra. Outra coisa que a gente pode observar também, que eu tenho um three-way simples aqui, comandando esse ponto C, onde eu tenho a fase e o retorno, chegando no interruptor C. E aqui eu tenho outro interruptor simples também, né? Onde eu tenho fase e retorno, que comanda o ponto B. Então, se a gente observar esse diagrama elétrico, é importante e a gente vai dizer o seguinte. Nesse diagrama, nesse pequeno projeto elétrico, eu tenho
3 circuitos. Circuito 1 de iluminação, visto aqui. Circuito 2 de tomadas. E circuito 3 de tomada também, que é essa tomada que está sinalizada aqui. É uma tomada alta, né? De 2 metros. Então, é muito provável que essa tomada 3 é uma tomada de uso específico. Está vindo por um eletroduto embutido na parede. E observando também no projeto, existem eletrodutos embutidos no piso? Existe. Esse trecho aqui, essa tomada está ligada nessa e ligada nessa, e ligado nessa outra tomada, usando eletroduto embutido no piso. Aqui, olha, eletroduto embutido no piso. Aqui, ó, já o eletroduto está embutido na parede. Lembrando que aqui, olha, circuito 2 está chegando o neutro, a fase e o terra. Neutro, fase terra do circuito 2 está passando aqui, conjugado, isso aqui é o interruptor three-way conjugado com uma tomada. Então, pessoal, é muito importante essa linguagem para vocês, eletricistas. É importante porque vocês vão receber esse projeto para executar. Então, é importante ver o tipo de alimentação, entender as ligações, como eu apresentei aqui para vocês. Ok, pessoal? Aqui tem uma outra tomada que eu vou frisar, é uma tomada de uso específico do que representa o circuito 3. Tem algum detalhe que está faltando nesse projeto? Existem alguns detalhes que estão faltando nesse projeto. Qual é a bitola dos condutores? Então, tem que ser colocada aqui 1,5, 2,5 ou 4 milímetros, dependendo da tomada, se é de uso específico ou não, a carga, né, está relacionada. Então, faltou colocar aqui nesse projeto o quê? Colocar a bitola dos fios, o diâmetro dos condutores. Ok, pessoal? Então, eu acho que dá para vocês terem uma visão de como é executada uma leitura de projeto. Então, bifásica. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar uma linha aqui. Uma linha aqui. Puxar uma linha aqui, ó. Vou passar essa linha. Só um minuto. Aqui. Então, nós temos aqui. Aqui eu vou representar assim, ó, linha tracejada, porque ela vai estar no piso. É onde vai chegar a alimentação da rua, tá? Então, isso aqui é um eletroduto embutido no piso. Como a nossa alimentação, ela é bifásica, então, duas fases, o neutro. Lucas, seu microfone está aberto, Lucas. E o terra. Beleza. Então, tá vindo da rua, duas fases, neutro e terra. Então, tá com o eletroduto embutido no piso. Nós dividimos essa residência em 2 circuitos de iluminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e já posicionar o ponto de luz no teto. Aqui é copa. Então, eu vou fazer aqui. Aqui é a cozinha, né? Só apagar aqui. Aqui é sala. Aqui. Dormitório 1 também aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui é dormitório 1. Banheiro. Então, tá aqui banheiro. Tá aqui um ponto no teto. Dormitório 2 bem aqui. Então, dormitório 2 aqui.
Que área de serviço? Vamos colocar área de serviço. Aí, em cada um desses pontos, nós vamos colocar a carga. Então, vem aqui. Colocar a carga. Como são dois circuitos, eu vou fazer assim. Aqui. Aqui. Tá. E aí eu vou colocar aqui. Eu vou fazer assim, circuito 1. Circuito 1 aqui também. Circuito 1. Aqui eu vou botar circuito 1. Circuito 2 aqui. 2. Como é desenho, né? Depois a gente pode... Vocês podem fazer outra distribuição. 2. E aqui, 1. Vou deixar aqui no 1. Bom, então a gente já está com dois circuitos posicionados. Aí o que eu vou fazer é trazer aqui, ó, embutido aqui, vou trazer o eletroduto para cá, trazer para cá, vou trazer para cá, vou trazer aqui, tá? Aí aqui eu posso fazer essa ligação, posso ligar esse com esse, aqui, e eu posso ainda ligar aqui, tá? Se eu quiser, vou deixar aqui ligado. Aí eu já tenho tudo saindo do quadro e interligando com o eletroduto embutido no teto ou na parede. A escolha onde vai ter three-way ou interruptor simples, vai ficar a critério de cada um. Bom, então aqui é sala, então vou colocar um interruptor simples na sala, tá? Então, primeiro interruptor, comando A, aí eu venho aqui, comando A. Aí eu vou puxar aqui, descendo a parede no teto. Então, eu tenho aqui saindo circuito 1, circuito 1, que é fase e neutro. Então, vou botar aqui 1. Aí chega no interruptor o quê? Chega no interruptor a fase e o retorno. Fase e o retorno. Tá aqui. Então, aqui é circuito 1. Ok. Bom, o cômodo da sala, ele já está atendido. E aí, eu vou fazer o outro. Olha só. Eu tenho aqui o circuito 1 saindo, ele pode sair aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Circuito 1 vai sair por aqui. Aqui. Circuito 1. 1. Nesse ambiente aqui, para a gente exemplificar, vou botar um three-way, tá? Então, vai ser um three-way aqui. Bolinha cheia. E um outro three-way aqui. Aqui. Three-way. Aí vai ser B. Estou seguindo a regra, a sequência. B. E aqui, B. Aí eu vou interligar, fazer interligação. Interligo aqui. Interligo aqui. Como é um three-way, e aí, esqueci de botar o B no meio aqui, ó. B. Como eu tenho
como eu tenho um three-way, eu vou ter no interruptor aqui, eu vou botar a fase e os dois paralelos. Então, dois paralelos. Então, tá aqui os dois paralelos. E aqui eu vou ter dois paralelos e o retorno. Aqui. Tudo isso circuito 1. Circuito 1 aqui. Circuito 1. Então, bacana, ó. Circuito 1 veio aqui, passou aqui, aqui ainda tem que chegar a circuito 1. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, a mesma coisa que eu coloquei lá, ó. Opa. Vou só colocar aqui para vocês. Então, aqui, circuito 1, passando aqui também. Bom, aí o outro eu vou colocar interruptor simples, só fazendo aleatório, tá? Então, a porta abre para cá. Então, vou botar interruptor aqui. Interruptor simples. Então, a letra agora é A, B, C. Então, C. Aí, eu vou fazer a conexão aqui, ó. Vai chegar a fase e o retorno. Fase e retorno. Que circuito é esse? Ainda circuito 1. Agora, eu vou ainda atender o circuito 1. Eu vou colocar aqui, olha, o circuito 1 vem, ele vai sair por aqui, ó. O circuito 1 vai sair por aqui. Então, eu vou colocar aqui, circuito 1. Fase e neutro. Aqui, fase e neutro, circuito 1. Vou colocar aqui 1. Aí é um banheiro, vamos botar um interruptor simples. Então, vou botar aqui a porta do contrário, então ele está aqui. Aí fazemos a ligação aqui. Ok, eletroduto, então aqui chega fase e retorno. ABC, ABC aqui no meio, esqueci de colocar, C, e agora D. Então, D aqui e D aqui. E aqui eu vou botar, aqui é circuito 1. Circuito 1. Bom, então todo circuito 1 foi representado. Usei as letras A, B, C e D. Agora, eu preciso fazer a iluminação do circuito 2. Então, o circuito 2 está aqui. Então, vai sair do quadro, circuito 2, uma fase, um neutro. Está aqui, fase neutro, circuito 2. Aí vamos, aqui é quarto, né? Vamos colocar um three-way no quarto, para não ter aquele problema. Então, vamos colocar aqui um three-way no quarto. Então, o three-way está bem aqui. Então, o three-way é bolinha cheia. Aí, aqui eu vou ligar bem aqui. E vou botar o outro three-way aqui nesse canto. Tem uma cama aqui, né? Imaginando. Aqui. Venho, faço a ligação aqui, ó. Aí, o que tem que chegar? Nesse aqui vai chegar a fase e dois paralelos, né? Que são que vai interligar os dois. Tá aqui, os dois paralelos. Circuito 2. 2 aqui. E aqui vai chegar os três. Dois paralelos. Aqui. E o retorno. Então, isso aqui é circuito 2. 2. E aqui, no interruptor ABCD, vai ser E. É aqui. E é bem aqui.
e aqui no meio, E. Então, já foi representado aqui. Agora, o circuito 2 já tem que chegar nesses dois ambientes aqui. Então, veja que o circuito 2 está vindo por aqui. Eu vou sair o circuito 2 por cá, ó, por aqui. Então, vou pegar circuito 2 aqui, fase, neutro, opa, fase neutro, circuito 2, vou colocar aqui 2. E ele vai entrar aqui e vai sair aqui, ó. Então, sai aqui circuito 2. Circuito 2. Circuito 2. Aí, ó, ele vai descer aqui, ainda tem que sair para esse cômodo. Então, já vou botar ele saindo aqui, ó. Aqui. Circuito 2. Tá aí, 2. Agora, já posso, aqui na área de serviço, vou colocar um interruptor simples, vou colocar aqui. Então, ligo. Aqui, chega o quê? Opa, chega fase e retorno. Fase e meu retorno. Aqui, circuito 2. A, B, C, D, E, F. Então, aqui vai ser o F, comando F. F. E aqui no meio, F. Agora, aqui é um quarto, né? Vou botar three-way. Então, three-way, botado para lá, vou botar aqui. Então, vamos lá. Aqui. E vou botar o outro bem aqui. Aqui. Vou fazer a interligação. Ligo aqui. Ligo aqui. Em um three-way, vai chegar aqui a fase e os dois paralelos. Ó. Então, os dois paralelos. Circuito 2. Circuito 2. E o outro chega os dois paralelos, faz o retorno. Então, chega os dois paralelos. E o retorno. Então, aqui, circuito 2. 2 também. A, B, C, D, E, F, G. Então, aqui é o G. G. E aqui, G também. E aqui no meio, G. Pronto. Então, toda a iluminação já está traçada. Tá? Então, toda a iluminação está traçada. Desde a entrada, né, vem aqui da rua, duas fases neutro, terra, vem para o quadro, no quadro eu já fiz as distribuições. 2 circuitos. Bom, agora eu vou representar as tomadas de uso geral, de uso específico. No banheiro, eu vou ter o chuveiro, certo? Então, o banheiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui um eletroduto único para chegar até o chuveiro. O chuveiro vai ficar aqui assim, tá? Então, aqui eu vou ter uma tomada, um ponto de tomada, né? Só para simbolizar, mas não significa que tem um plug aqui, né? Só para falar que tem a tomadinha do chuveiro aqui. E é alta nessa tomada, alta. Chega o quê no chuveiro? Fase, neutro e terra. Então, chega fase, neutro aqui, e o terra.
Aqui, terra. Aqui eu vou, como a gente está desenhando, então, quantos circuitos, quais os números do circuito? Já foi 1 e 2. Vamos falar que esse aqui é o 3. Circuito 3. A gente não fazer tudo na sequência. 3. Ótimo. Por que que eu passei um eletroduto? É uma carga pesada, então a gente trabalha com carregamento no máximo 3. Até agora, o trecho que teve mais carregamento foi 1, né? Então não tem o problema ainda com aquele cálculo que nós fizemos. Então a tomada de uso específico do banheiro já foi definida. Agora, nós precisamos levar torneira elétrica. Nós temos a torneira elétrica. Torneira elétrica, nós vamos ter que puxar um eletroduto para ela, direto para ela. Então, esse eletroduto, ele vai sair pelo piso, tá? É uma escolha minha. Então, ele vai sair pelo piso. Então, ele vai assim, ó. Pelo piso não, eu vou pelo teto. Quer ver, ó, que bacana que ele vai sair? Ele vai vir por aqui, ó. E por aqui, ó. Tá? Então, vai estar passando aqui o meu circuito 4. Fase, neutro e o terra. Fase, neutro, terra. Vamos na sequência, então, para ser circuito 4. Aqui é 4. Aí ele vai vir, passar para cá, entrar dentro desse eletroduto aqui e vai sair aqui, ó. Circuito 4. Fase neutro, terra. Fase neutra, agora está faltando terra aqui. Terra. Que circuito é? Circuito 4. 4. Aí, vamos ver onde vai estar a minha tomada. Suponhamos que ela esteja aqui. Então, vou colocar ela aqui. Opa. Vou só corrigir aqui. Então, a tomada vai ficar aqui. Vou virar aqui. Tá, a tomada tá aqui. Na parede, tá? Vou representar assim. Opa. Tá nessa parede aqui. Essa é uma tomada média, tá? Ela é média, tá meia altura da parede. Então, esse triângulo aqui tem que estar a metade preenchida. Tá aí, tomada média. Então, chega aqui a fase, o neutro e o terra. Que circuito é esse? 4. Então é isso, tomadas de uso específico mais carga, um eletroduto para cada um delas. Gente, vocês estão vendo que os caminhos, quem define é o projetista. O importante que vocês devem observar é que o condutor fase neutra e terra, ou fase neutro, ele sai do quadro e tem que chegar em todos os cômodos que tem o circuito. Por exemplo, o circuito 2, vocês podem observar que todo o caminho ele está passando. Ele sai daqui, ele vem para cá, ele alimenta aqui, ele vai passando. Isso redondo aqui é um ponto, é uma caixa hexagonal no teto, onde ali vai ter a iluminação e também vai ter a passagem de circuitos por ali. Então, ali é uma caixa de conexão, tá? Agora, já fizemos 4 circuitos. Eu vou fazer mais um aqui. Deixa eu dar uma olhada
como que a gente distribuiu. Nós vamos fazer agora os circuitos da cozinha. São 4 tomadas de uso geral. Tá? Então, 4 tomadas de uso geral na cozinha. Então, a cozinha é esse ambiente aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar 4 tomadas baixas. Tá? Então, vou colocar uma tomada aqui. Deixa eu só girar ela aqui. Aqui. Então, tem uma tomada aqui. Então, essa tomada vai vir por aqui. Vou colocar outra tomada aqui. Isso é aquela tomada de uso geral, tá? Tomada tá aqui. Vem aqui. 1, 2. Vamos botar mais uma tomada aqui. O local, eu estou escolhendo aleatório só para mostrar para vocês, tá? Mas, geralmente, a gente tem a arquitetura de como vai ficar. Aqui. Vou só mudar aqui assim. Então, ele vem aqui. Vem cá. Oi. Mas no caso, eu lembro que você tinha comentado sobre o número mínimo de tomadas por perímetro, não era? Isso. Se a gente não tem uma definição da arquitetura, a gente pode arbitrar de acordo com essa norma? Pode sim. Pode sim. Beleza, então. Olha, já posicionei o circuito que vai ser o 5. Né? Então, vai chegar aqui. Fase. Chega aqui a fase. Chega aqui o neutro. Opa. Chega o neutro. E vai chegar fase neutra. Circuito 4. Então, circuito 4. Tá faltando o terra aqui. Circuito 4 não, circuito 5. 5. Faltando terra aqui, que nós temos que colocar. Aqui. Terra. E aqui também a mesma coisa. Fase. Neutro. E terra. Neutro, terra. Circuito 5. 5. E ele tem que tecer aqui. Então, aqui, fase, neutro, e o terra aqui. E o terra aí. Circuito 5. Agora, tá pronto esse circuito? Não. Ele tem que chegar até esses ambientes aqui. Então, se a gente olhar, tem vários caminhos que eu coloquei aqui. Então, eu vou fazer ele chegar por aqui, ó, onde eu estou passando, ó, até chegar lá. Então, eu vou colocar aqui. Fase. Neutro. Terra. Circuito o que aqui, gente? 5. Circuito 5. Aí ele tem que, obviamente, ele vem por aqui, tem que sair aqui, ó. Circuito 5 aqui. Professor, então você pode usar o mesmo eletroduto? Pode. 2 circuitos? Pode. Você lembra que nós fizemos circuito 5? Não, é circuito 6, gente. Pode, é porque o carregamento máximo para TUG e iluminação é 3. Você veja aí que aí o carregamento é só 2. Então, aqui é 6, tá? Pronto. Então, o circuito 6... É 6 ou 4? É 5 mesmo, né, gente? É 5.
Perdão, aqui eu que viajei. Então, aqui é Tem 5. não, tem um 5 ali, professor, do específico ali, ó. Do específico. Então, Não. é 6 mesmo, né? Ah, não, das tomadas. Tem um circuito 5 das tomadas na cozinha ali, ó, que você colocou, Ah, tá vendo? então tá. Então, aqui é 5 que está passando. Ah, tá. Você tá passando como 5 das tomadas, é? É, o 5 das tomadas. 5 Beleza. aqui e 5 aqui. Perfeito. Sim. 5. Então, tá aí, já representamos. E aí, a gente vai fazendo isso para todos os circuitos que nós temos. Lembrando, quando me perguntaram aí do carregamento, para tomada de uso geral e iluminação, colocamos um carregamento máximo de quanto? De 3. Ou seja, até agora só saiu 2 circuitos de carregamento. Olha. Tá vendo? Bem, aqui está a fase entrando no disjuntor curva B de 10 amperes, sai a fase para o interruptor, e aqui, esse outro cabo vermelho, o outro fio vermelho, é a volta do retorno para a lâmpada, onde já está conectado o neutro. Bem, no primeiro interruptor three-way, o interruptor já tem 3 polos, vai ligar a fase no meio, de um lado um paralelo que vai ser passado por outro interruptor three-way, e do outro lado o outro paralelo que vai ser passado também por outro interruptor three-way. Então, vamos logo fazer a conexão deles. Ficando no primeiro interruptor assim, fase e os 2 paralelos que vão ser passados ao outro interruptor three-way. Vamos botar na caixinha. Nosso primeiro interruptor three-way está pronto. No segundo interruptor three-way, vamos ter também um outro interruptor de 3 polos, onde no meio vamos ter o retorno que vai para a lâmpada, que é o nosso segundo cabo vermelho visto na caixa do disjuntor. E os outros 2 paralelos que vocês viram saindo do primeiro interruptor. Vamos conectar aqui. A ordem dos paralelos não importa, o que vai mudar vai ser o lado do interruptor para poder acionar a lâmpada. Pronto, agora vamos colocar na caixinha. Pronto, nosso segundo interruptor do three-way já está montado. Agora vamos fazer o teste, vamos acionar o nosso disjuntor e nós temos o interruptor three-way em funcionamento. Bem, agora vamos mostrar a ligação do nosso four-way. Do three-way que acabamos de mostrar, nós temos os 2 paralelos que vêm de um interruptor three-way até o outro three-way e a gente tem aqui a derivação deles aqui no meio. O que a gente vai fazer vai ser cortar esses cabos e colocar nosso interruptor four-way aqui no meio. Então aqui estão os 2 paralelos que vêm do primeiro interruptor. Vocês têm que tomar cuidado na hora de ligar o interruptor paralelo. Se ele for na vertical, como é esse, o Hugo vai mostrar para vocês como deve ser ligado. Bem, aqui nós temos nosso interruptor four-way. Eu vou abrir aqui os polos dele. Tem mais 2 polos. E esse interruptor aqui, como o Luciano acaba de comentar, ele é um interruptor que ele é na vertical. Então nós vamos ter o seguinte:
Os fios do primeiro interruptor three-way, eles vão entrar nesses dois primeiros polos. E do segundo interruptor three-way, nesses dois outros polos. Então, vamos ligar aqui o primeiro. Vou pegar os dois paralelos do primeiro interruptor three-way. Vou colocar aqui. O outro do outro lado. E agora os outros dois do segundo interruptor three-way, que eu vou colocar aqui. E o outro do outro lado. Também não importando o lado que você vai colocar. Vamos colocar o interruptor dentro da caixinha. Sempre tomando cuidado para evitar os fios para fora do polo, como a gente deixou aqui apenas para exemplificar. Pronto. Nós temos aqui agora o funcionamento do nosso four-way com 3 interruptores. Vocês podem observar que você aciona no mínimo em 3 pontos, como o Hugo está mostrando aí para vocês.